Bom dia, turma do 8º ano. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Relembrando que na aula anterior nós estudamos sobre os processos reprodutivos, as estratégias reprodutivas das plantas, certo? E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a fecundação das flores. Nós vimos na aula anterior os agentes polinizadores que são responsáveis por esse processo aí de transferência de pólen de uma flor a outra. Vamos relembrar aí como ocorre a fecundação. Após a polinização das flores, ocorre a fecundação, o que é muito importante para que aconteça a reprodução, né? É necessário haver a fecundação. O que é a fecundação? É a união do gameta masculino, que está no grão de pólen, com o gameta feminino, que está na oosfera, que é onde fica no óvulo. Certo? Aí aqui eu tenho uma representação, depois vocês vão analisar, estudar direitinho aí com calma, para não vai explicar minuciosamente para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Mas esse material vai ficar aí disponível para vocês. É válido lembrar também que esse processo de polinização das flores, para que ocorra a fecundação, processo de polinização das flores para que ocorra a fecundação, é comum às plantas angiospermas. Quais são as plantas angiospermas? São aquelas que possuem flores, frutos e sementes. Eu costumo dizer que são as plantas mais completas, né? Porque nós sabemos que nem todas as plantas possuem flores ou frutos, tá? Tem algumas exceções aí. Mas as angiospermas, todas as plantas pertencentes a esse grupo aí, possuem flores, frutos e sementes. Olha só, depois que ocorre a fecundação, né, a partir das flores se originam os frutos e as sementes. Hoje nós vamos ver os frutos, na próxima aula será as sementes. As sementes originam-se dos óvulos fecundados e após a fecundação, o ovário se desenvolve, transformando-se em um fruto. As outras partes da flor murcham, secam e se desprende da planta. Vocês já observaram aí em alguma planta a flor murcha depois de um certo dia? Ela sai quando ela aparece linda, né, bem vívida, mas depois de um certo tempo as pétalas murcham, e aí dentro daquela flor vai surgir um fruto. Como é o fruto, tá? O que é esse quais são as partes de um fruto? Como que se forma? No processo de desenvolvimento do fruto, ele é acompanhado de modificações. E essas modificações ocorrem onde? Ocorre na estrutura, na consistência, na cor e no sabor. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo a laranja. Ela, jovem, ou seja, em fase de desenvolvimento, ela consegue ser doce? É possível ter um sabor adocicado? Não, né? Então, provavelmente seja azeda, né? Muito azeda logo no processo de formação. Mas a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo até chegar à fase de amadurecimento, provavelmente ela torne-se doce. Olha só qual é a questão da atividade de interação. Lembrando, a atividade de interação, você vai enviar as respostas a resposta lá nos comentários. Esta aqui, ó. De onde vem o açúcar que deixa alguns frutos tão doces? Imagine aí uma melancia, uma maçã, a laranja. De onde vem o açúcar para que dê esse sabor adocicado? Pesquisem aí na internet e registre a resposta lá nos comentários, tá? E no livro de vocês também tem informações que ajudam. Então, olha só. Primeiro é a fecundação, tá vendo? Essa fecundação ocorre onde? No ovário, nessa parte interna da flor. E as estruturas da flor se desfazem, tá vendo? As pétalas, o exemplo aí que a Prof falou anteriormente. E aí a estrutura da fecundação, onde ocorreu a fecundação, vai se desenvolvendo. Aqui eu tenho o fruto verde e aqui eu tenho já o fruto desenvolvido e que dentro dele vai abrigar as sementes que serão responsáveis por um processo de desenvolvimento de uma nova planta. Isso, uma vez que as sementes
elas dão origem à nova planta. Qual é a estrutura básica do fruto? Ele é formado por pericarpo e semente. O que é pericarpo? O pericarpo ele se subdivide, tá? Essa estrutura aqui, pericarpo das frutas, ela se divide. Ela se divide em epicarpo, parte mais externa, que nós chamamos de a casca do fruto, tá? Aqui eu vou pegar como exemplo a maçã, tá vendo? Essa parte aqui que dá essa coloração vermelha, se for a maçã vermelha, se for a verde, a casca é chamada de epicarpo, que é essa casca bem fininha, e ela é impermeável, que evita a perda de água, né? E nós temos o mesocarpo. O que é o mesocarpo? Essa parte aqui, ó, vendo? É a polpa, ou seja, a massa nutritiva. Aqui eu estou pegando como exemplo a maçã, mas as outras frutas também têm essas estruturas. O endocarpo, em geral, é uma camada muito fina que envolve a semente, protegendo-a, certo? É como se fosse aquela pelezinha que recobre a semente. Vamos para os frutos, os tipos de frutos, né? Tá? Existem os frutos carnosos, os frutos secos e os frutos falsos. Vou colocar aí entre aspas esses frutos falsos, tá? Depois a gente vai ver com calma quais são eles. Os frutos têm o pericarpo, relativamente macio e suculento. Ó. E subdivide-se em 2 grupos. Quais são os critérios de divisão desses 2 grupos? Os que têm várias sementes soltas no interior, exemplo da goiaba, do mamão, do tomate, da melancia. Esses frutos fazem parte do grupo bagas, tá? Frutos carnosos, que têm as sementes soltas no seu interior, é classificado como bagas. E drupas. Quais são os frutos carnosos classificados como drupas? São frutos que têm endocarpo duro, cujo interior contém uma semente, só uma e não várias, tá? Popularmente denominada de caroço. Exemplos: o coco, manga, azeitona, pêssego, entre outros. Quais são os frutos secos? Esses, o pericarpo tem consistência e aspecto de madeira. Como assim? Que é o pericarpo? Que é esse aspecto de madeira? Olha só, eles são classificados em 2 tipos, em deiscentes e indeiscentes. O que é os deiscentes? São aqueles em que se abrem sozinhos quando estão maduros. É exemplo do feijão, as vagens de modo geral, a ervilha. E os indeiscentes, eles não abrem sozinhos quando maduro. Eles continuam lá intactos, só conseguem germinar após o apodrecimento do fruto ou quando o animal o quebra. Exemplo, o fruto do girassol, aqui o exemplo, tá? Para quem não conhece a semente do girassol, do trigo, do arroz. E quais são os falsos frutos que a própria citou anteriormente? Nós sabemos que os frutos se originam no ovário, tá? Do ovário, não foi isso que a Pro mostrou lá no início do vídeo? Nas estruturas reprodutivas da planta? Da flor, desculpa. Então, por sua vez, os falsos frutos, ou pseudofrutos, como também são chamados, eles desenvolvem-se de outras partes da flor e não do ovário. Por isso que são chamados de pseudofrutos. Quais são eles? A maçã, a pera, o morango e o caju. Olha só aqui exemplos. Gostaria que vocês fizessem a leitura dessa parte. A Pro não vai colocar aí. É uma curiosidade em relação ao caju, em especial, que é uma fruta bem conhecida aqui da nossa região, né? Tem muitas pessoas que acham que o caju é uma fruta, tá? É o fruto, mas o fruto verdadeiro é a castanha. Faz uma leitura aí breve dessa parte aqui, ó. Deixa lá nos comentários o que você aprendeu a respeito dos falsos frutos. Vamos para a atividade avaliativa. Presta bastante atenção. Essa atividade vocês devem colocar no caderno, responder no caderno. E em seguida você vai tirar uma foto da sua atividade e enviar lá na plataforma. Você pode também
digitar as respostas, salvar em um arquivo e enviar. A Pro também aceita dessa forma, tá? Primeiro, você deve explicar o papel do grão